Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Clame pelo Espírito Santo. Acompanhe. Nós estamos encerrando, Domingo, agora nós encerramos o período depois da Páscoa, Depois que Jesus ressuscita, o período que ele fica e quando ele vai. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus diz assim, os discípulos, ele está reunido com os discípulos e eles falam, Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes, não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Mas recebereis uma força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, a Samaria e até os confins do tempo, confins da terra. Palavra da salvação. Há uma historinha que diz que quando Jesus foi se despedir dos discípulos, que ele reuniu os discípulos, estava lá em Betânia, e antes da ascensão, estava todo mundo lá, tinha os dois anjos, que os anjos não vão falar assim, homens da Galileia, o que vocês estão olhando aí? Então tinha dois anjos perto de Jesus, os anjos olharam para aquele povo, olharam para Jesus e perguntaram assim, Senhor, esse povinho, essa turminha mesmo, é que vai dar seguimento no seu trabalho? Jesus começou a rir, olhou para os anjos e falou, são eles mesmos. Aí o anjo falou assim, não tem um plano B? Jesus falou, não tem um plano B. São eles mesmos que irão continuar a minha missão. Tenho a impressão que hoje o anjo também olha para o Senhor, olha para nós aqui reunidos e fala, Senhor, são eles? É essa turma que vai dar seguimento. É essa turma que irá anunciar que o Senhor ressuscitou e que o Senhor está vivo. E porque está vivo nós vivemos, está escrito em João 14, 28. João 14, 14. Desculpe, é João 14, 19. Mas porque eu vivo, vós vivereis. Será que nós damos conta de dar esse testemunho para o mundo? É desse testemunho que o mundo precisa para poder entender. Porque quando Jesus fala aqui de uma forma belíssima, que eles perguntam assim para o Senhor, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar todas as coisas? E Jesus fala uma coisa tão bonita que ele fala, não compete a vós conhecer tempo e momento. E são duas coisas diferentes na nossa vida. O momento é esse agora, não é? Nós estamos aqui por opção. Então, um momento você pode ser senhor do momento. A gente tem uma soberania sobre o nosso momento. Mas nós não temos isso sobre o tempo. O Senhor é o dono do tempo. Ele é o Senhor do tempo. O que nos cabe é, em cada momento, tomar uma decisão que cabe e seja coerente com a nossa fé no Senhor. Vocês imaginam que quando Jesus deu essa missão para os discípulos, Jesus fez aquilo tudo na Galileia, em Jerusalém. Virou para eles e falou, não, vocês vão para todo lugar, até os confins da terra. Era uma missão impossível. Porque esse povo ia dar testemunho dele. Só poderiam dar testemunho a partir do Espírito Santo de Deus, que foi a força que fez com que eles fossem. Mas é tão lindo que quando aqui diz que Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem o ocultou. Quando diz que foi elevado e que uma nuvem o ocultou, essa nuvem sempre aparece na Bíblia, não é? Lá com Moisés tinha a nuvem sobre a tenda. Quando Jesus transfigurou, tinha uma nuvem. Quando o anjo foi anunciar a Maria, falou, a sombra do Altíssimo vai te cobrir. O que isso quer dizer? Quer dizer o mistério de Deus. E somente. E a gente pensa, não, mas então Jesus desapareceu? Foi embora, mas lá no Evangelho de Lucas fala que os discípulos, quando Jesus foi embora, voltaram para casa completamente alegres. Como é que eles voltaram felizes? Está escrito aqui, e voltaram a Jerusalém com grande alegria. Como que se eu despeço de alguém que eu amo, eu posso ficar feliz? Então, essa ascensão do Senhor, ele não desapareceu. A certeza que os discípulos tinham aqui dessa alegria era de uma presença. Compreendem? Então, nós temos que anunciar um Deus que veio na carne, veio na fragilidade, que morreu. Nós temos que anunciar que Ele ressuscitou e está vivo.
E temos um outro pilar para anunciar que ele voltará. É o segundo pilar da nossa fé, é anunciar que ele voltou, que ele vai voltar. Mas nós estamos vivendo uma fase intermediária, Jesus já veio e ainda não voltou. E essa fase intermediária é a fase que a gente vive na presença do Espírito. É Deus, né, na questão do espiritual conosco, aonde ele demonstra a força de uma presença. É a força da graça. Por que os discípulos estavam com alegria? Porque eles sentiam e tinham certeza de uma presença. E é tão bacana que quando Jesus vai, quando ele entra no mistério, está à direita do Pai, ele passa a estar com o Pai. Então, a partir de agora, Jesus não tem mais um lugar geográfico. Ele não tem mais só a Judéia, Galileia. Ele não tem mais esse lugar geográfico, ele está com o Pai. Por isso que vocês, cada um de nós, eu, qualquer um, em qualquer lugar, vocês podem gritar por ele te escuta e fala o que você precisa. Compreendem? Isso é real. Sabe onde ele que nos ensinou isso? Lá em Marcos, no capítulo 5. Logo depois que ele faz a multiplicação dos pães, vocês vão lembrar dessa história. Jesus, quando termina a multiplicação dos pães, ele fala com os discípulos, pega o barco, vá para outra margem. Eu despeço a multidão. Não é assim? Os discípulos entram no barco, pegam um mar pesado, o mar estava violento nesse dia, Jesus despede as multidões, sobe para o alto, para o morro, lá ele foi para o monte e foi orar. Porque ele estava orando com o Pai, ele viu os discípulos na barca passando aperto. Porque ele estava com o Pai, ele viu. Ele sai de lá, chega lá no mar andando, chega lá na barca, entra na barca e ajuda os discípulos a acabar de chegar. Isso é para nós. Quantas vezes na nossa vida o barco está para virar, para afundar? E a gente precisa gritar por ele e ele nos vê. Chega e fala com ele, entra no meu barco, Senhor. Entra comigo e me ajuda a fazer travessia e chegar onde eu preciso. A gente precisa aprender com a palavra. O Senhor nos vê, nos ouve. Por isso nós podemos gritar, porque Ele está com o Pai. Há esse mistério. Então a ascensão não é desaparecimento de Jesus, é presença. É uma presença que nunca será interrompida. É o Senhor conosco. Eis que estarei convosco todos os dias. Não podemos ter dúvida disso. Existe essa presença em Deus, conosco. Mas para que a gente possa anunciar esse Deus, anunciar, dar testemunho, não com glória, gente, não é isso. Caminhar com Jesus não é assim. Jesus veio na simplicidade, cresceu como um menino simples, aprendeu o trabalho e morreu numa cruz. Hoje nós temos que dar testemunhos desse Deus na sua vida simples, todos os dias. É todos os dias a simplicidade, caminhar na presença de um Deus vivo. Mas como é que eu posso dar esse testemunho? Nós que estamos numa geração, da geração do ficante. Você está namorando, fulano? Não, estou ficando. É, que pena. Que está ficando? Tudo está ficando. Então nós perdemos a noção de compromisso. Tudo está descartável hoje em dia. Então não tem mais juramento, não tem mais promessa, não tem mais fidelidade, não tem mais nada. Tudo fica. Ninguém tem compromisso com ninguém, não é assim que a gente escuta? Ninguém é de ninguém, afinal de contas. Então nós temos também a geração dos cristãos ficantes. Eu fico com Jesus enquanto meu emprego não sai. Eu fico com Jesus enquanto meu marido me trai. Eu fico com Jesus enquanto eu estou doente. Eu fico com Jesus enquanto a minha situação não está boa. A hora que a situação resolve, eu vou embora. Então eu não permaneço. Permanecer. O dia que a gente entender o que significa essa palavra, significa eu encontrei aquilo que é a razão última da minha vida. Eu encontrei a minha morada. Eu encontrei aquele que responde a todas as coisas da minha vida. Eu encontrei aquele que eu quero ficar para sempre. E Ele também quer permanecer em você. Mas se a gente não permanece em Deus e Ele não permanece conosco, você vai criar laço? Não tem jeito de dar história, não deu tempo. Porque depois que meu marido voltou para mim, que eu arrumei emprego, a saúde voltou, eu falo com ele, então tá, depois eu volto, outra hora a gente bate um papo. E some. E sumimos. Então, por que não permanecemos, não fazemos história, nós mudamos de casa, nós mudamos de igreja, cada um nós estamos numa religião, não sabemos o que nós queremos. Porque não permanecemos, então não encontramos, não olhamos nos olhos, não nos apaixonamos, não apresentamos o Deus e falo, Ele é o meu esposo, Ele é a razão da minha vida, Ele é o meu amor. Então não convencemos quem? Ninguém. Porque não o evangelizamos com alegria, não atraímos as pessoas falando, Ele é tudo de bom.
Ele é o Senhor e o projeto de Deus para a nossa vida é um encanto e uma paixão. Não podia ter um Deus para projetar uma coisa tão maravilhosa como Ele fez. Mas não temos dimensão desse amor. E é tão lindo porque Jesus, quando convidou os discípulos, Ele não... Qual foi a palavra que Jesus falou para cada discípulo? Vocês lembram? Quando Ele encontrou na turma, Ele falou o que com eles? Qual foi a palavrinha? O que foi? O que Ele falou? Ele não falou, conhece-me. Qual foi a palavra que Ele falou? Segue-me. Segue-me. É essa palavra que Ele diz para nós. Segue-me. Eu preciso de vocês como meus discípulos. Mas eu sou pecadora, é nos pecados mesmo que eu te quero. Segue-me nas suas qualidades, nas suas virtudes, com seus pecados também. É porque Deus vai nos preparando. Ele vai consertando a nossa vida errada. É a sensação que eu tenho que Deus olha para nós como um filho. Tem uma paciência infinita. Ele nos espera. Esperou você vir aqui. Te buscou. Te trouxe. Ele vai nos ajeitando. É pecador mesmo, mas eu vou ajeitando, vou encontrando aqui, vou ajeitando ali, vou acertando a vida dele. Sabe um pai que vai gerando um filho? Até fazer o filho ficar do jeito que ele quer? É assim que Ele vai fazendo conosco. Com aquela delicadeza e com aquela liberdade que Ele nos dá. Porque primeiro Ele nos seduz no amor. E a gente fica tão apaixonado que a gente não consegue não fazer exatamente aquilo que corresponde ao amor. Mas para que a gente possa dar testemunho desse Deus e dizer Ele é vivo, você já tem que ter experimentado esse Deus vivo. Senão você não vai convencer ninguém. Como é que nós vamos passar uma religião de gente morta? Ou de cristão que acha que está na fila. Não, só porque eu sou convidado, eu já estou convidado para o banquete. Está na lista dos convidados, mas não entrou e compreenderam o que eu estou querendo dizer. Não participou da festa. Ser cristão é viver numa festa, com Deus e com os irmãos, não tem sentido. Não é aquele povo morto que se arrasta. Por isso que eu quero que vocês leiam esses livros. É o contrário. É viver uma festa que a gente caminha na presença de Deus e com os irmãos. Mas na presença de um Deus que me escuta, que caminha comigo, que eu falo, Senhor, o que é para fazer? Que Ele dá a luz. Ele não está surdo no seu caminho, não. Ele está te vendo. Mas é preciso ter ousadia para viver com Deus. É preciso coragem. É preciso não ter medo de dar testemunho da sua fé. É preciso não ter vergonha de anunciar e falar, você crê em Deus? Claro que crê em Jesus. Claro que creio nele. Claro que creio num Deus que é vivo, que não está morto, não, vivinho. E que pode, e que faz todas as coisas. E que opera os mesmos milagres. O problema é que não cremos, a gente vive como se Ele tivesse separado. Então, nós sabemos que todos nós recebemos um convite de Deus. Nós somos convidados para um banquete. A gente acha que está com o nome na lista dos convidados. Quer dizer que estamos garantidos na festa. Prestem atenção. Não somos cristãos da fila. Nós temos que entrar na festa. Temos que viver essa festa aqui e agora. É preciso ter coragem de dar testemunho desse Deus. Mas Ele hoje espera por cada um de nós. Filho, não dou conta da testemunho de Deus, não consegue. Consegue sim. Começa a viver na presença do Senhor. Hoje a presença dEle é muito intensa. Não só na palavra, não só na Eucaristia, nos irmãos, na vida, está aí o dia inteiro. É preciso ter ousadia de falar, pode falar. Semana passada me ligou uma mãe angustiada. Segundo filho, lindo, linda a menina, uma boneca. Filho, a menina não pega o peito, jorra leite. Eu quero amamentar, e ela não pega de jeito nenhum. Aluguei uma máquina para tirar o leite e dar na mamadeira. O que eu faço? Falei, pega um terço. Você crê? Chama a Nossa Senhora. Ela amamentou Jesus. Põe a menina no peito, reza o terço, fala, Maria, me ajuda. Eu preciso fazer essa menina mamar. Eu tenho leite. Sordeu. Permita. Reze o terço, minha filha, enquanto você amamenta essa menina. Claro, o que aconteceu? Recebi uma mensagem, Filó, espetacular, a menina mama como ninguém. Falou com a única pessoa, mulher, mãe, que escuta. Fala que Deus escuta. Fala. Não tenha vergonha de anunciar isso. Liga para o médico, o menino mama, eu mando pegar um texto e rezar. É isso mesmo. Tem coisa que tem que chamar é Deus mesmo. Fala, reza, minha filha, tem o leite, está tudo certo. Reza. Mas não pode ter vergonha de testemunhar que você crê no poder daquele que pode. Compreendem? Esse testemunho Deus precisa de mim e de você. Nós é que temos que anunciar nesse mundo tão sofrido. Nesse mundo que não faz laço. Nesse mundo que as pessoas não permanecem. Fala com alguém, existe alguém com quem a gente pode fazer um laço eterno. Alguém por quem vale a pena permanecer.
Alguém que é a razão absoluta da nossa vida. Chama essa pessoa, mas atraia com alegria. Não atraia com peso, com sofrimento. Fala, mas ele vai cercar a sua vida. Não. Deus é doce, Deus é suave, Deus é leve, porque Ele é amor. Ele conhece a nossa miséria, Ele conhece o nosso limite, Ele conhece todas as coisas. Mas, mesmo assim, Ele nos deseja. Ele quer que a gente possa viver essa vida na alegria, que a gente possa entender que precisamos do Espírito Santo, como nós clamamos tanto aqui, para que o Espírito Santo seja aquele que nos conduza, que nos empurra, que nos dê força, fala coragem, um dia de cada vez, de pé, força. Eu estou com vocês. Eu quero tanto como eu gostaria que vocês entendessem, sentissem essa presença desse Deus que é vivo e vivesse a cada dia na presença do Senhor. É só isso. Simples assim. Viver na disciplina da oração, na presença do Senhor, seguindo. Não tem outro jeito de dar testemunho do Senhor, senão segui-lo. Não tem forma mágica. Mas nós temos que ler, temos que conhecer, temos que estudar, para saber aquilo que agrada o Senhor ou não. E aí nós vamos conseguir fazer aquilo que Jesus disse no Evangelho de Marcos, né? Que Ele disse que todos aqueles que creem nele, os discípulos dele, vão conseguir expulsar os demônios. A gente fica pensando, Senhor, mas como é que eu vou expulsar demônio hoje? Eu te digo que nós vamos expulsar demônio quando a gente conseguir fazer na vida do outro, com que esse outro entenda tudo que está tirando dele a dignidade de ser filho de Deus. Tudo aquilo que está consumindo ele. Tudo aquilo que está tirando, fazendo dele uma caricatura. Quando a gente vai ajudar o outro a ser libertado. Porque quantas pessoas vocês vão encontrar que estão escravos de tantas coisas? Isso não é ser filho. Então, ajudar o outro a recuperar a dignidade dele, dignidade que ele tem de filho de Deus. Restaurar a vida dos outros. Ajudar. Lá fala que nós não vamos ter problema se encontrar com serpente, você pegar veneno, tomar veneno, morre. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando a gente começar a assumir verdadeiramente que somos discípulos dele, a primeira coisa que irá acontecer conosco é que nós vamos enfrentar muitos conflitos. Porque quando a gente faz opção pela vida, quando a gente faz opção por Deus, e a gente vai viver na coerência, nós vamos ter muitos embates. Mas são muitos, não poucos não. Não tenham medo. Não tenham medo de, naquele momento, dar o seu testemunho. Não tenham medo de fazer, naquele momento, a opção por Deus. Porque, às vezes, a gente faz inicialmente a opção por Deus, mas a vida vai te ajudando a amputar a sua fé e fala, não, mas eu fiz a opção por Deus, mas isso pode. Não, isso é o pensamento do mundo, não é o de Deus. Não, mas isso pode. Não, o pensamento do mundo não é de Deus. Fazer Jesus ser o Senhor verdadeiro da nossa vida não é fácil. Quando eu falo Senhor, é o Senhor de todas as coisas. Quando eu digo para uma mãe lá no consultório, eu vou dizer agora, vai ser um escândalo, que eu digo para uma mãe, você é cristã? Sou, então tire o DIU. Que é isso, doutora Filó? Tire o DIU, se você crê em Jesus. Está errado. Como? É porque até Jesus ser o Senhor absoluto da nossa vida não é fácil. Não é fácil. Mas quando eu vou assumindo Ele inteiramente, eu vou entendendo que Ele é o Senhor, inclusive, da minha sexualidade. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu tenho que repensar todas as minhas opções. Deus não pode ser o Senhor de algumas coisas e não ser Senhor de outras coisas. Ou Ele é o Senhor inteiro meu, da cabeça ao meu pé, ou não é. Está vendo como é que Deus vai nos ajeitando? Tem pessoas que me olhou com os olhos desse tamanho quando eu disse isso, mas é uma verdade. Mas até a gente entender essas coisas todas e viver na graça e na orientação de Deus e dar esse testemunho não é fácil. Quando você diz para alguém, estou gerando um filho e é uma criança com uma síndrome e todo mundo está mandando ela abortar, e você diz, não aborte, você está dando um testemunho que Deus é Deus? E quando eu fui participar de uma mesa contra o aborto, falaram comigo, Filó, inicialmente era só estudantes de medicina e algumas outras pessoas, e quando eu cheguei, falaram, olha, Filó, tem um grupo de feministas aí. Falei, tudo bem, vamos conversar o que precisar ser conversado. E uma delas andava na minha frente com uma blusa escrito assim, eu fiz aborto, frente e verso, com letras imensas, como para afrontar, né? Mas na metade da minha fala elas foram embora e não tivemos um debate, que seria até interessante. Não para obrigá-las a nada, mas para começar a se entender a sacralidade da vida.
Mas elas andavam, e a blusa estava escrito na frente e atrás, em letras garrafais. Se você tivesse dúvida quando lesse na frente, podia virar. Estava escrito atrás, em letras garrafais, eu fiz aborto, como se isso fosse uma glória. Mas é porque não entende a dimensão disso. Quando eu falo que nós vamos ter embates, nós vamos ter embates. Se posicionar como aquele que crê em Jesus implica em muitas mudanças. Não dá para aceitar Jesus em algumas coisas da Bíblia e pular outras. Deus é uma coisa real e é eterno. Guardem isso. Tudo isso que o mundo te dá é provisório e ilusório. O Senhor é eterno. Então, é isso que é nessa caminhada que eu estou falando com vocês, de quando diz que nós vamos passar por tudo isso e vamos testemunhar. Sim, vamos testemunhar. Vamos criar alguns conflitos, mas é por isso que a gente tem que ter conhecimento, temos que ter essa armadura, temos que ter alimento para saber conversar. Brigar nunca, conversar, nos pontuar dentro daquilo que nós cremos, dentro da nossa fé. Mas é assim, nós vamos, o cristão, aquele que vai seguindo o Senhor, vai sendo marcado por algumas coisas. Mas não tenham medo. Porque está descrito que quando Jesus foi subindo, ele estendeu a mão sobre os discípulos para abençoar. E hoje ele continua com a mão estendida sobre nós. Não tenham medo disso. Essas mãos estendidas do Senhor sobre nós é como um teto que nos protege. Então já não pode ter medo. Porque hoje, Deus continua com a mão estendida sobre nós, nos abençoando. Ele continua nos guardando no olhar. Ele continua nos protegendo. Continua da mesma forma. Ele está no meio de nós. É esse testemunho que nós temos que dar. Não temos que estar preocupados se é amanhã que ele chega, quem dera. Se é depois de amanhã, se é ainda quando eu estiver aqui, se é depois que a gente for. Não importa. O que me importa hoje é viver de acordo como ele quer este momento. Eu vivo este momento, mas com o olhar lá, sabendo que ele vai voltar, sabendo que eu tenho um horizonte para onde eu caminho, e colocar a nossa vida diante do Senhor. Não tenham medo de viver o seu testemunho. Não tenha medo de anunciar que Deus é vivo. Não tenha medo de falar que você é discípula dele. Não tenha medo. Vai receber críticas inúmeras. Vai receber gozações inúmeras. Mas se você já descobriu que ele é o seu amor, o seu Senhor, o seu esposo, aquele que você não troca por nada nesse mundo, você vai rir igual Jesus riu do anjo. Ele mesmo. Tem certeza? Tem. Tem plano B? Não, não tem. Sou eu mesmo. É de mim mesmo que ele precisa, de você mesmo que ele precisa. Para testemunhar na sua vidinha simples. Ele é o Senhor. Jesus precisa do nosso testemunho. Para que ele possa chegar nos corações de tantos aqueles que estão sofrendo porque não o conhecem. Porque não experimentaram. Nunca gritou por ele. Nunca chamou por ele. E nunca sentiu que ele vem. E ele vem? Jesus não abandona nenhum filho. Não há uma oração, não há um pedido que fique sem resposta. Não tenham medo de anunciar isso a quem sofre. Não tenha medo de anunciar isso a quem está passando alguma situação difícil. Tenha coragem de dizer, mas o Senhor é mais do que tudo isso. Tenha coragem de ter uma fé viva num Deus vivo. Ascensão é isso, é presença contínua de Deus conosco. Vamos aprender a viver na graça, na força da graça. Porque quando chegar Jesus no esplendor da glória, aí já é o esplendor, já não é mais estar aquilo que você sente. E Jesus é assim, tem dia que você tem certeza absoluta de tudo que ele está querendo. Você tem uma certeza da presença dele que é algo impressionante. Tem dia que eu falo com ele, você sumiu, menino, onde é que você estava? Tem hora que ele some e de vez em quando ele dá uma sumida. Porque Deus não é controlável. Deus é um mistério. Mas ele nunca está longe. Mas às vezes ele não permite que a gente perceba. Eu falo com ele, você andou sumido. Não consegui entender nada que você estava querendo. Mas é porque é assim. Eu falo com ele, isso é para poder fazer com que a gente fique mais atento, né, às delicadezas da sua presença. Mas Deus, guarde isso que eu falo para vocês. Deus não te desamparará. Ele não abandona ninguém.
É preciso que a gente tenha coragem de voltar para os braços do Pai, porque Deus vai nos reunir, Jesus vai nos reunir todos e vai nos entregar ao Pai. Todos. Ele não pode nos perder. Compreendem? Que vocês, nessa noite, possam repensar como é que tem sido o compromisso que vocês estão assumindo com o nosso Deus. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Porque às vezes nós estamos sendo só o cristão ficante. Ou o cristão que está na lista, né? Na lista de convidados. Mas que até agora não definiu se confirma a presença ou não na festa. Entrem. Venham para a festa. Ela não tem preço. Viver na presença de Deus é uma coisa sem preço. Se você veio hoje assim só para verificar o que é, eu te digo, a vida com Deus é muito simples. Não é uma vida de glamour, muito simples. Mas com disciplina, com os olhos voltados sempre para Ele. Não procure a glória, a sua glória não. A glória do Senhor teu Deus. Mostre para o outro aquele que o coração dele procura. Hoje de manhã, de madrugada, quando eu rezava, eu falava com ele: obrigado, Senhor, pela sua paciência na minha vida. Obrigado pelo tempo da sua espera por mim. Obrigado por tantas vezes que o Senhor assentou e me aguardou. Obrigado por tantas vezes que o Senhor ficou prestando atenção na minha ignorância, na minha cegueira. Na época que eu estava tão inválida que eu não andava. Muito obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. Deus não desiste de nenhum de nós. Ele não desistiu de mim. Não desistirá de nenhum de vocês. Obrigado por ter pego a minha vida tão errada, por tantos erros, por tantos pecados, por tantas infidelidades, por tantas vezes que te beijei igual Judas, por tantas traições. E o Senhor foi ajeitando daqui, consertando dali, ajustando, ajeitando e pegando um vaso de barro. E eu digo para ele, igual eu falei para ele, que é uma frase que choca, que isso é de um santo, né, que diz: somos um vaso de estrume e seremos alimento de verme. Quer dizer, conseguir entender que somos nada. Falo, quem somos nós, Senhor, para que você nos ame dessa forma? Quem somos nós, que a gente não consegue compreender a dimensão desse amor, que é um amor que enlouquece? Então, muito obrigado pela sua paciência e pela sua ternura diante da minha miséria. Então, que vocês possam também agradecê-lo, porque Ele espera. Se você falar: ai, Jesus, ainda não dou conta de te assumir, ainda não dou conta de falar que o Senhor é o Senhor da minha vida, ainda não dou conta de algumas coisas, outras eu não dou. Ele espera. Vocês acham que Ele vai te perder? Não vai. Ele espera pacientemente por cada um de nós. Mas eu queria dizer a vocês, não demorem, porque o prejuízo é nosso. Ficar longe dEle é ruim para nós. Estar na presença dEle é uma alegria indizível. Andar com Deus é uma certeza absoluta que tudo irá bem. Sabe aquela certeza absoluta, aquela paz que não tem preço, que mesmo que o barco esteja virando, você pode gritar: fala, entra aqui, Senhor, me ajuda a atravessar. E Ele virá. É a certeza daquela presença quando tudo parece que vai acabar. Tudo, não sobra nada. Tem o Senhor. E Ele não falta. Ele não desampara. Experimentem isso. E vocês poderão testemunhar da mesma forma como eu estou falando com vocês. E a doutora Filó hoje nos fala do Espírito Santo. E é interessante porque ela nos conta aquela passagem do bom samaritano. E fala do homem que estava caído à beira do caminho e que o samaritano passou e pegou e levou ele para uma casa. E ela faz esse paralelo, que esse homem caído ao meio do caminho, na beira do caminho, somos nós. Que o samaritano nos leva para uma casa, essa casa é a igreja. E o samaritano é o próprio Espírito Santo que cuida de nós. Porque Jesus fala: eu enviarei o Paráclito até que eu volte. Enquanto Jesus não volta, nós estamos com o Paráclito, o Consolador, aquele que cuida de nós, o nosso advogado. Por isso, o meu convite para você hoje é: não tenha medo, clame o Espírito Santo na sua vida. Deixe o Espírito Santo vir com todos os dons, que você possa discernir, que você possa ouvir a palavra do Senhor, que você possa ser uma pessoa sábia aos olhos do Senhor. Peça ao Espírito Santo que Ele vai te dar. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje e queremos te pedir, ensina-nos a clamar o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem com seus dons na minha vida, me dê sabedoria. Andamos perdidos, não sabemos o que fazer, precisamos de ser sábios aos teus olhos, Senhor. Venha nos consolar,
andamos com tanta tristeza e tanta dor. Precisamos do seu consolo, Espírito Santo, fica conosco, ore em nós, clame em nós, porque não sabemos como orar, como pedir. Vem, Espírito Santo, e faz em nós uma obra nova. Amém? Você gostou desta palestra? Você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!